Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você ainda está dividindo tinta e tijolo ou a conclusão de benfeitorias em partilha de bens de um casal que pretende se divorciar? Se sim, eu te convido para nos acompanhar até o fim desse vídeo. Mas só nos acompanhe se você realmente está interessado em mudar o nível na sua atuação na advocacia familiarista ou no direito imobiliário, construindo uma atuação mais completa e agregando conhecimento sobre direitos reais e regularização fundiária nas relações familiares e de sucessão. Tem mais, se você chegou até aqui é porque você já percebeu que a atuação nestes temas delicados precisam de alta capacidade técnica nas duas áreas e que isso pode te garantir uma advocacia com mais resultado e sucesso profissional. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou Betânia Ferreira, eu sou professora, sou palestrante, sou uma das idealizadoras da plataforma educacional Direito que Move e sou defensora pública estadual há mais de 13 anos. E adivinha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu sou titular de uma unidade com atuação em regularização fundiária e direitos reais. Então eu lido com esses temas que a gente vai tratar aqui cotidianamente e te garanto que a disputa no âmbito dos direitos reais é uma das que mais impactam na atuação da advocacia familiarista, assim como o direito de família impacta diretamente nas questões de direito imobiliário e de regularização fundiária. E eu tô aqui para te dizer que juntamente com meu colega, também defensor público Alex Raposo, e com a advogada familiarista Cristina Cruz, elaboramos um curso para que você possa dominar o que realmente importa na atuação com direitos reais sobre bens imóveis nas relações familiares e de sucessão, seja para prevenir os conflitos, seja para buscar uma solução consensual para aquele conflito, mas não se descuidando em fornecer para você todos os elementos para buscar com unhas e dentes os direitos do seu cliente quando a solução consensual não conseguir ser elaborada. Se você atua nessa área, vai entender bem o que eu vou falar agora. A divisão de bens em um divórcio, ou uma dissolução de união estável de um casal que não tem um imóvel regularizado, ou seja, com titulação de algum direito real, é uma das coisas que mais geram conflito social. Sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que mais geram conflito social. Nada é mais frustrante do que ouvir: vamos dividir o valor que cada um gastou na construção, seja porque o terreno não é regularizado, seja porque a construção foi feita, por exemplo, na laje do familiar de algum deles, E aí o conflito está posto. A partilha do direito possessório sobre o imóvel, sem dúvida, é um potencial gerador de conflito social. Eu não tenho a menor dúvida disso, até porque eu vejo isso todos os dias. Quem já atuou em um caso em que o direito possessório sobre o imóvel não foi colocado como direito a ser partilhado, lá, quando relaciona os bens? O casal vai para uma ação, que pretende dissolver aquela relação familiar, discute alimentos, cessação de vínculos, guarda, mas não divide o imóvel do casal. Se o imóvel foi construído na laje ou no terreno de um dos genitores, a dificuldade para repartir o verdadeiro direito, essas dificuldades elas só aumentam. Caso o casal indique que não tem bens a partilhar, a disputa com certeza pode terminar na área civil, aumentando ou mantendo o conflito por muito tempo. Pensando em tudo isso, nós elaboramos um curso para te mostrar a direção certa e as opções para que você possa atuar na prevenção, na solução consensual ou na garantia não consensual de direitos imobiliários nas relações familiares e de sucessão. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a atuar em uma unidade especializada na defensoria, na defensoria pública, que trata exatamente disso, direitos reais, regularização fundiária, eu também adotei um discurso de conflitos sobre direitos imobiliários originados em decorrência de um divórcio, de uma dissolução de união estável e das relações de sucessão eram complexos, até porque muitos outros elementos estavam envolvidos. E com isso tudo era muito difícil provar algumas situações na prática, pois o juiz sempre estava partindo de alguma premissa diferenciada do que a gente entendia para aquele caso. Tudo isso que estava sendo posto era complexo? Sim, era e é, mas com o tempo foi possível visualizar elementos que permitem uma atuação efetiva em demandas de uso capião familiar ou que se está se discutindo a regularização de imóveis, de posse, e são esses estudos e essa experiência que você vai ter acesso hoje. Você sabe bem que pode até atuar somente com a advocacia familiarista e com a área de sucessões, mas você vai se deparar com aspectos que envolvem direitos reais imobiliários o tempo todo, não tem como fugir. E
E sinceramente, chega a ser angustiante, além de ser ruim e prejudicial para o seu cliente saber que você adotou as medidas que até são cabíveis, até são medidas ok, mas que não solucionam integralmente o problema. E quando nos aprofundamos no estudo da prática dos direitos reais e da regularização fundiária, descobrimos que poderíamos ter trazido um resultado melhor e mais efetivo para aquela pessoa, sem descuidar, obviamente, de todas as questões relacionadas com o direito de família. Situações jurídicas das mais diversas nas relações familiares geram conflitos sobre bens imóveis. E em um país em que a informalidade fundiária recai sobre 50% dos bens imóveis, exatamente isso, 50% dos imóveis no Brasil não são regularizados. Saber lidar com esses conflitos sobre bens imóveis, seja em um divórcio, seja na abertura de uma sucessão, é um grande diferencial para advogado que atua nessas áreas. E não se engane, a falta de regularização fundiária sobre bens imóveis não está somente sobre as classes mais baixas da população. Então nem pense que não existiria mercado para os advogados privados nessas demandas que transitam entre a advocacia familiarista, os direitos reais e a posse. Quem nunca pegou um caso em que o casal alegou que não tinha bens só porque tinha posse do bem e o imóvel não estava regularizado? Com certeza isso é o cotidiano de vocês. Imóveis irregulares existem em qualquer classe social. E quantos casos que você conhece em que, ocorrendo o falecimento do autor da herança, não se propõe inventário e partilha e aquele todo indivíduo da herança permanece porque o imóvel não era regularizado? Pensando em trazer um curso diferenciado, algo que você nunca viu, que nós juntamos a professora e advogada incrível, incrível, a Cristina Cruz, com larga experiência na atuação familiarista de sucessões, para agregar toda a sua capacidade, competência e entusiasmo em solucionar conflitos de forma consensual, ou nem deixar que esses conflitos aconteçam, atuando de forma preventiva, para elevar o nível da sua atuação. Ela aceitou esse convite e veio somar para te capacitar nessa área em que os mínimos detalhes importam. Eu, particularmente, acho um luxo ter a Cristina aqui. E tenho certeza que esse trio que formamos, eu, o Alex e a Cristina, vai poder contribuir de forma determinante para o seu sucesso. Agora eu vou deixar a Cristina contar para vocês como esse curso é importante, eu diria até mesmo pode ser determinante para a sua atuação na advocacia familiarista. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Cristina Cruz, sou advogada colaborativa e mediadora de conflitos, com atuação no direito das famílias e sucessões. Sou cofundadora do programa Famílias em Contratos, diretora da Associação Brasileira de Advogados aqui no Rio de Janeiro, membro da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da ABA Rio de Janeiro e do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, o IBDFAM. Eu queria dizer que eu estou muito feliz em participar desse projeto que possibilita uma imersão nos temas da advocacia familiarista relacionados com os direitos reais, posse e regularização fundiária. Na atuação de uma advogada familiarista, eu encontro desafios múltiplos para tratar de direitos reais imobiliários ou muitas vezes, inclusive, de situações de posse sobre imóveis. Informações desencontradas, disputas sobre imóveis que foram construídos em terreno ou laje do sogro, sonegação de informação sobre bens imóveis, mesmo sem a parte entender o que isso significa, e disputas intermináveis são ingredientes que permeiam a nossa atuação diária. E eu só citei alguns exemplos de dificuldades e de barreiras que nos deparamos e precisamos superar para obtermos um resultado efetivo para o nosso cliente. É uma batalha diária para que isso reflita em nosso reconhecimento profissional e financeiro. Mas outros olhares podem ser agregados à prática familiarista e sucessória, e nós bem sabemos que solucionar conflitos sobre bens imóveis é um grande desafio. Quando é possível agregar outros olhares com quem tem prática na atuação com direitos reais imobiliários e regularização fundiária, possibilidades às vezes impensadas aparecem e você consegue, no caso concreto, trazer soluções adequadas e pragmáticas desde o momento em que se propõe uma medida preventiva até quando é preciso buscar judicialmente os direitos do seu cliente. É muito comum o cliente nos procurar para propor uma medida judicial litigiosa, mas é possível ir além. É possível oferecer para o seu cliente uma atuação multiportas e ter resultados mais efetivos e maior reconhecimento profissional. Você será apresentada a possibilidades que talvez nunca tenha identificado. Você pode até estar pensando que a soma dos outros olhares para a sua atuação na advocacia familiarista não vai fazer diferença,
mas eu vou te falar uma coisa que vai fazer você mudar de ideia. Regularização fundiária não é feita para imóvel, mas sim para pessoas. E pessoas se casam, se divorciam, dissolvem união e depois falecem. E todas essas mudanças impactam diretamente na situação jurídica dos bens que as pessoas têm posse, propriedade ou algum direito real constituído. Nos unimos nesse projeto para lá de especial a advocacia familiarista, aqui representada por mim, e a atuação com regularização fundiária e direitos reais imobiliários, representada pelos dois defensores públicos, Alex e Betânia, para que você possa construir, no caso concreto, soluções preventivas, conciliatórias e estratégias judiciais. Agora me diz, você tem dificuldade de identificar se realmente é caso de usucapião familiar? Sabe como regularizar a posse ou inventário? Sabe identificar quando o seu cliente tem direito à constituição do direito real de lares? Anda se confundindo sobre os efeitos do direito real de habitação? Já parou para pensar o impacto que a regularização por reurb, que anda pipocando pelo país, vai ter na vida do seu cliente que está se divorciando agora? Vamos propor soluções concretas para os temas apontados e muito mais. E por isso eu vou deixar você ouvir um pouco Alex, que é defensor público e também professor nesse curso, para que ele possa te falar como vamos mostrar a direção certa nessa caminhada. Olá, eu sou Alex Raposo, sou defensor público e um dos idealizadores da plataforma Direito que Move. Se você veio até aqui, já ouviu Cristina e Betânia, é porque realmente deve vir com a gente neste curso que trata sobre especialização em um dos temas mais delicados das áreas familiarista e sucessões. Você pode até achar que se especializar nesses direitos reais, posse e regularização fundiária seja algo complexo e que você pode continuar a sua advocacia sem se diferenciar dos outros advogados e advogadas. Mas eu te digo que você está enganado e que o caminho sempre estará aberto para quem se especializa mais e mais. Ao longo da nossa atuação como defensores públicos, eu e Betânia buscamos otimizar as coisas, criar metodologia, teses e estratégias, porque na defensoria pública isso é uma questão de sobrevivência. E por isso conseguimos transmitir de forma profunda, mas com uma didática simples e um método acessível para você. Sem contar que Cristina veio conosco nesse projeto e agregou, com sua incrível trajetória, muito conhecimento, colocando o seu DNA em cada módulo. E eu vejo gente cometer o erro de agregar a lógica da regularização fundiária e da posse nos direitos decorrentes das relações familiares todos os dias. Limitam seus mecanismos, estratégias e os direitos dos clientes. Aqui, no curso 2 da nossa coleção Direitos Reais na Prática, você agrega olhares e eleva o nível da sua atuação. Eu vou te falar agora o que você vai ter acesso no curso. Sobre uso capião familiar, você vai saber como identificar os casos que são aptos a gerar a uso capião familiar, quando não deve ser usados os detalhes de cada requisito. Será que existem contratos familiares que podem impedir a caracterização do animus domini e do abandono do lar? Vai também ver aspectos procedimentais pela via judicial ou extrajudicial. E você sabe se o divórcio pode gerar interrupção do prazo prescricional? Você também vai aprofundar seus conhecimentos sobre direito real de habitação e consolidar as melhores estratégias para a sua atuação. Vai saber analisar situações concretas sobre a ótica do preenchimento dos requisitos, o regime de bens e sobre a possibilidade ou impossibilidade de extinção de condomínio. Vai saber utilizar o direito real de habitação como matéria de defesa em uma possessória ou petitória, assim como propor a ação possessória para garantir o direito real de habitação. Será que não residir no imóvel realmente inviabiliza o direito real de habitação? É possível direito real de habitação quando o falecido não era o proprietário, mas tinha outro direito real sobre o bem?
Vamos falar também sobre o direito real de laje. Você sabe quando está diante de um direito real de laje? Você sabia que é possível a aquisição do direito real de laje pela via da usucapião? Sabe identificar quais as medidas jurídicas e judiciais que podem desconstituir essa posse do casal sobre o imóvel lajeário? Você sabe construir um contrato de comodato da laje para obstar a aquisição pela usucapião? Você sabe fazer um contrato de instituição de direito real de laje para os seus clientes? Sabe como proceder no cartório de registro de imóveis? Vamos falar também sobre questões possessórias e de direitos reais nas relações de sucessões. Pode um herdeiro defender um direito real em nome de todos? Como deve ser a sucessão processual em ações que tratem de direitos reais imobiliários e ações possessórias? Consigo regularizar a posse em um inventário? E como não poderia faltar, vamos falar como a regularização feita por meio de REURB impacta o reconhecimento de quem deve ser o titular do bem e uma partilha, por exemplo. Concessão de uso especial para fins de moradia e concessão de direito real de uso são direitos reais importantes na regularização dos imóveis que estão em área pública. Em muitas cidades, grandes capitais inclusive, são milhares de imóveis regularizados dessa forma. Você sabe como ficam as repercussões no âmbito familiar e sucessório nestes casos? Falando ainda nesse módulo sobre a partilha do imóvel financiado e de como programas habitacionais que abrangem também a classe média, como o Minha Casa Minha Vida e o programa Casa Verde e Amarela, impactam no direito do seu cliente no momento do divórcio ou dissolução de união estável. E é tudo isso que temos nesse curso, uma visão ampla e profunda e garantir que você tenha segurança e conhecimento teórico e prático de forma pragmática e objetiva. É o nosso intuito com essa coleção. Agora, é óbvio que você pode optar por não fazer o curso e ficar quebrando a cabeça para reunir elementos práticos e teóricos que reunimos ao longo de todos esses anos. Betânia vai te explicar direitinho como o curso vai funcionar. O Alex já te explicou tudo o que teremos no curso e eu vou te falar, esse curso te permite ter mais do que conhecimento, permite que você passe a dar o tom da solução para a demanda do seu cliente. Deixa eu te contar, juízes e registradores querem atuar em casos em que atuam advogados e defensores públicos especialistas, e não em casos que se arrastam, mas em casos envolvidos por pessoas com alta capacidade técnica. Então obtenham conhecimento, apreendam experiência com quem já tem vivência para que vocês possam ter mais eficiência na sua atuação. Olha só, deixa eu te contar uma coisa, o curso ele é online e todas as aulas são gravadas e serão disponibilizadas em uma sequência para o seu aprendizado. Então se você tem uma demanda desta em tramitação, ou se o seu cliente agendou uma consulta, ou se você já vai iniciar uma atuação assim, a sua hora, olha só, de se inscrever no curso é agora. Eu, Betânia Ferreira, o Alex Raposo e a Cristina Cruz seremos seus professores e preparamos toda a parte acadêmica desse projeto incrível a convite da BM4 Educação. Sim, olha gente, é uma coisa que do meu coração, é uma coisa muito incrível. O curso foi dividido em módulos estratégicos, tá? E vai te permitir ter conhecimento para atuar de forma preventiva, buscando uma solução consensual ou ainda garantindo o direito do seu cliente na esfera judicial ou na esfera extrajudicial. Da identificação dos casos possíveis até o enquadramento ao caso concreto, vamos desmistificar vários rótulos, que é o que mais existe em várias áreas, inclusive nessa área que nós estamos falando, que foram dados, rótulos que foram dados para as mais diversas situações jurídicas e te apresentar um olhar muito mais plural, um olhar plural, é inovador sobre essas demandas. Além disso, você vai receber um e-book também, um e-book de julgado sobre esses temas, aulas gravadas, com decisões judiciais importantes e vai ter acesso na nossa análise, de algumas situações, alguns casos simulados que nós fizemos a análise de como a gente solucionaria aquelas situações. A BM4 Educação desenvolveu vários cálculos de uma forma que fosse viável custear o valor dos custos operacionais que existem, quando você faz um curso, mas que
pudesse estar adequado ao momento que vivemos hoje, que é um momento de encarecimento dos preços e que as pessoas podem estar com alguma limitação para investir em educação e crescimento profissional. Mas a gente também sabe que exatamente por causa desse momento tão delicado, né, desse momento que estamos vivendo hoje, mais do que nunca se capacitar e se tornar um profissional diferenciado deve se tornar uma palavra de ordem na vida de todos nós. E por esse mesmo motivo, você ainda pode dividir o curso lá na plataforma da Hotmart, a BM4 Educação faz isso pela plataforma Hotmart, ficando uma parcela, você pode dividir em 12 vezes, o que fica uma parcela menor que um lanchinho de final de semana. E o melhor, quando as pessoas começarem a identificar que você é um advogado familiarista, que domina os direitos reais, as questões de posse e de regularização fundiária, podendo se fazer conhecido como um especialista no tema, inclusive pelas redes sociais, respeitadas, obviamente, as normativas da OAB, você terá um retorno disso com uma única consulta. Se você não gostar do curso ou achar que ele não te capacita para esse tipo de atuação, aconteça o que acontecer, você simplesmente manda um e-mail para o suporte da BM4 Educação e nos primeiros 7 dias, né, após se inscrever no curso, né, e o seu dinheiro será devolvido integralmente por eles. Eles fazem isso de forma muito correta. Pense por que você chegou até aqui. Pense por que você está ouvindo a gente nesse dia de hoje. São poucas pessoas que acreditam e aceitam mudar o nível na atuação em suas carreiras e começam a investir em conteúdos com profundidade técnica. Se você realmente quer elevar o nível da sua atuação na advocacia familiarista e nas demandas de sucessão, agregando conhecimento e direitos reais sobre posse, sobre regularização fundiária, tendo um ótimo desempenho e um resultado irretocável, clica no botão aqui abaixo, inscreva-se e vem fazer parte desse curso com a gente e eu te espero lá no curso.